Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de métodos matemáticos. Na aula de hoje, a gente vai aprender como fazer regressões, as lineares e as não lineares, ok? A bibliografia para a aula de hoje é, do ponto de vista geral, um livro muito interessante da Federal do Rio Grande do Sul, que é esse Cálculo Numérico, um livro colaborativo versão Python, que está disponível inteiramente gratuito nesse link aqui. Também esse link sobre como fazer ajuste de curvas usando Python, as mais gerais, tá bom? Então vamos lá? Bom, nessa aula então a gente vai tratar rapidamente do que é uma regressão, que também é chamada de ajuste de curvas. Mas essa é uma aula prática. Então a gente vai ver rapidamente como entrar manualmente com os dados e em alguns outros exemplos a gente vai ver como carregar eles de um arquivo. Dados, a gente vai usar a biblioteca NumPy e vai ajustar uma reta usando essa função NumPy.polyfit. E também vai ver como ela pode ser usada para ajustar qualquer polinômio. Então, a gente vai ver como definir e ajustar uma função qualquer em Python. Mas aí a gente vai usar uma outra biblioteca, o SciPy e a função CurveFit. Nesse processo, a gente vai fazer isso basicamente através de exemplos, tá bom? Então, a gente vai ver diversos exemplos, cada um de um tipo. Mas uma regressão, então, é um método pelo qual, a partir de um conjunto de valores conhecidos e de uma equação ou um modelo que você supõe, a gente busca descobrir os melhores parâmetros desse modelo que a gente supõe. Então, um exemplo mais simples é uma regressão linear, que a partir de um conjunto de valores, nesse caso eu peguei um conjunto com só 3, mas poderiam ser muito mais, ou até 2, né? Mas poderiam ser muito mais. E um modelo, que no nosso caso é uma equação de reta, ou seja, um y é igual a vezes x mais b, então o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, e essa é uma equação de reta. O nosso modelo é uma reta. A partir dos dados e do modelo, fazer uma regressão é determinar quanto valem os parâmetros. Note que nesse caso, os parâmetros são bastante simples, né? Quando o x é zero, o a também vai, e aí só sobra o b e o y deu menos 2, então é claro que o b vale menos 2. Se o b vale menos 2, eu substituo qualquer uma dessas outras duas linhas aqui e encontro o a igual a 3, certo? Tenta essa daqui, ó. Faz o x igual a 2, né? E o y igual a 4. Então, se o x é igual a 2 e o y é igual a 4, 4 passa o menos 2 para lá dá 6, aí divide por 2, 6 dividido por 2, 3. A terceira linha serve só para verificar. Entenderam? Só que esse eu fiz uma regressão fazendo a conta. Uma regressão não é bem isso, né? Por quê? Porque na prática, o conjunto de dados apresenta muitos erros, variações, ruídos, e portanto a regressão, de fato, é tentar encontrar o melhor conjunto de parâmetros, o conjunto de parâmetros que ajusta o melhor reta possível, mas não uma reta exata, porque essa reta exata não existe na prática. Então, na prática, aquele conjunto que a gente viu não ia ser menos 2, 4 e 13, ia ser menos 2,1, 3,6, 13,4, percebe? Já tem variações aqui. Então, na hora de ajustar o modelo, eu preciso do máximo de dados possíveis. E quando eu ajusto a reta, os pontos de vez em quando saem mais para cima, de vez em quando mais para baixo, de vez em quando mais para cima, mas na média a reta ajustou bem. E os parâmetros que foram encontrados pela regressão foram esses, tá vendo? Que na média é a melhor reta possível para esses dados, certo? Então isso vai valer para muitos pontos também, né? Se eu tiver 20, 30 pontos, eu vou encontrar a melhor curva média, a melhor reta média, o melhor polinômio médio, mas não um polinômio ideal e perfeito. Tudo bem? Ótimo. Então, dado isso, vamos para o nosso primeiro exemplo, certo? Então, sem mais delongas, aqui já está o código que faz este primeiro ajuste linear. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar a biblioteca. A gente vai precisar da biblioteca NumPy, ok? Então, vamos importar a biblioteca NumPy. A gente também vai precisar da Matplotlib para fazer o gráfico. Então, vamos importar a Matplotlib. Bom, depois, nesse primeiro exemplo, a gente vai colocar os valores na mão. Então, vamos pegar o exemplo que a gente acabou de comentar, que tinha essa tabela aqui, e vamos digitar ele na mão. Então, para digitar ele na mão, eu vou usar o comando numpy.array, certo ou não? E aí, dentro dele, eu coloco uma lista. Então, eu ponho np.array, porque eu importei a biblioteca numpy com o apelido de np, e coloco lá 025, isso eu vou chamar de xs. Ó, 025 é o meu xs.
Depois eu vou usar o numpy.array em digitar os valores 3.1, 2.6 e 13.4 aqui, ó, entre colchete para fazer uma lista e separados por vírgula, tá bom? E aí isso tudo é o argumento entre parênteses, né, do numpy.array. Então estão aqui esses valores, ó, tá vendo? Ó? O 2.1, o 3.6 e o 13.4, ok? Ótimo. Então, uma vez feito isso, eu já tenho os dados para poder fazer o ajuste. A função que faz o ajuste, então, chama-se polyfit, aqui, ó, numpy.polyfit. Ela é bastante simples de usar, né? Para usar o polyfit, basta que eu coloque, bom, np.polyfit, abra parênteses e coloque os valores da abscissa, os valores da ordenada e o grau do polinômio. Nesse caso é uma reta, então é grau 1, certo? Simples assim. Ele vai devolver um conjunto de valores. Esse conjunto de valores são os meus parâmetros. Tudo bem? Ok? Se você quer saber os valores que vão dar, a gente pode usar um comando print aqui, ó. Aí eu coloquei um textinho, né? Parâmetros, dois pontos, abre aspas, vírgula, e aí a variável que eu escolhi. Eu chamei de param, mas você podia chamar do nome que você quiser, certo? P, PR, tanto faz. E aqui, coeficientes, né? E eu coloquei a mesma variável. O que ele vai imprimir na tela? Vai imprimir na tela isso aqui, ó. Tá bom? Parâmetros, tantatã, tantatã, certo? Ó, ficou razoável, 3.3 e menos 2.4, tudo bem? Se você quiser fazer uma apresentação mais bonitinha, a gente pode fazer assim, ó. A gente vai levar os valores que estão dentro dessa lista, parâmetros, para duas variáveis separadas, A e B, tá vendo? E aí eu vou usar uma coisa, para quem já programou em C, né? Um jeito muito parecido de escrever as variáveis, ó. Então eu vou colocar um print, eu vou colocar um texto cheio aqui, ó. Mas dentro desse texto eu vou ter esses caracteres especiais. Os caracteres especiais vão se transformar nas variáveis. Então o %.5f, ele vai imprimir a primeira variável, que é o a, com 5 casas decimais ponto flutuante, ó. Pá, parou em 5, tá vendo? Podia ter colocado menos, podia ter colocado mais. Ele vai imprimir o vezes x e vai imprimir isso aqui. Percebe? O que está em vermelho é só texto. Então ele vai imprimir esse texto, mas vai trocar esses caracteres especiais desse texto pelas duas variáveis na ordem. Aí fica bonitinho, né? Se você quiser apresentar o resultado, fica bem mais apresentável. Para quem está olhando, já entende tudo que está acontecendo, sem ter que ficar pensando que parâmetro que é o quê. Tá bom? E aí depois, sempre que a gente faz regressão, a gente quer olhar o gráfico para poder comparar se o nosso modelo com esses parâmetros faz sentido ou não. Então, para poder fazer um gráfico legal, eu usei aqui o NumPy.linspace. Se você não sabe fazer gráfico em Python, tem uma aula aqui nessa playlist, certo? Ou se você procurar no canal também sobre gráficos, assim como tem uma aula sobre NumPy, tá bom? Sobre gráficos usando o Python e o Matplotlib, ok? Então eu vou primeiro gerar um conjunto de dados entre -1 e 5.1, ó. Então menos 0.1 e 5.1, ele vai gerar um conjunto de dados com 1000 pontos. É isso que o linspace faz. E aí eu estou usando uma variável especial para não ter que ficar recalculando tudo, né? Esse polyval, ele evaluate, ele gera valores de polinômios baseados nos parâmetros e nos valores de x. Então, como meus parâmetros são parâmetros de uma reta, ele vai recalcular essa reta aqui no yfit. Então ele gerou essa reta azul. Eu sei que eu só precisava de 2 pontos, mas eu fiz com 1000 porque é de graça fazer com 1000 no computador, tá bom? É pouco ponto de qualquer jeito. E aí, eu usei o plt.plot, x e y, e o que esse caractere está fazendo aqui? Esse r ponto, ele está gerando pontos em vermelho para os dados originais, que são xs e ys. E depois o xfit e o yfit que eu acabei de gerar, eu vou fazer um outro plot, agora com b tracejado, para fazer uma linha tracejada, e eu vou dar o label de curva ajustada. Lembra que dar os labels não faz nada. O que faz aparecer a legenda é o comando plt.legend. Quando você dá esse comando, ele vem aqui nos plots, pega os labels e constrói a legenda. Tá bom? Aí vai ficar esse gráfico bonitinho aí. Certo? Entenderam esse exemplo? Ok. Bom, o nosso segundo exemplo vai ser uma regressão não linear, mas sim polinomial. Ok? Vamos aproveitar esse segundo exemplo para aprender uma coisa mais interessante. Geralmente eu não digito os meus dados no código, eu trago eles de um arquivo, tá bom? Que foi obtido
de alguma forma, usando um Arduino como placa de aquisição, ou tomando esses dados da forma como eu achar mais interessante, certo? Um osciloscópio, uma saída de osciloscópio, ou mesmo tomando nota durante um experimento. Mas os dados vêm no arquivo que fica mais organizado tudo do que ficar digitando isso no próprio código. Então, para fazer isso, então a gente não vai mais usar aquele numpy.array que a gente usou duas vezes no XS e no YS. Ao invés disso, eu vou usar um comando que já vai trazer as duas variáveis de uma vez, porque o meu arquivo de dados já vai ter as duas variáveis de uma vez. O arquivo de dados vai ser um CSV, que é um tipo de planilha em arquivo de texto, certo? Muito comum. Tanto que o comando que eu vou usar vai ser o numpy.genFromText, ok? GenFromTxt. E eu vou definir como delimitador a vírgula, tá bom? Porque CSV geralmente é uma vírgula que usa de delimitador. Mas ele aceitaria qualquer coisa, o CSV também, tá bom? Como aqui tem as duas variáveis, então basta eu colocar uma vírgula a outra e já vai importar as duas de uma vez. Mas se viessem em arquivos separados, eu tinha que fazer isso aqui em dois comandos, certo? Lembrando então que como eu vou fazer um ajuste polinomial, é a mesma função que eu vou usar, é o mesmo polyfit, só que eu vou mudar o grau aqui, ó. Em vez de 1, eu vou mudar o grau. O nosso exemplo vai ser um polinômio de terceiro grau, então eu pus 3, mas se fosse uma parábola seria 2, se fosse de quarta potência seria 4, e assim por diante, tá bom? Vamos ver o código inteiro? Ó, como é que ele está. Então, o começo não muda nada, certo? Eu importo as duas bibliotecas do mesmo jeito. Aqui, então, eu vou trazer os dados, certo? E eu já mostro para vocês daqui a pouco lá no Colab como que eu faço para carregar um arquivo dentro do Colab e depois rodo esse programa para mostrar para vocês como isso é bem liso, tá bom? Na hora de ajustar os parâmetros, basta que eu use então no PyPolyFit 3, ok? De resto não muda nada, ó. Eu estou mostrando os parâmetros, certo? Usando o polyval, fazendo figure, né? Aqui tem uma outra coisa que eu já coloquei, mas que eu só vou explicar lá no terceiro exemplo, tá bom? Que é um qualificador do meu ajuste. Quem já fez regressão no Excel sabe o que é. É o R2, tá bom? Mas daqui a pouco eu já falo sobre ele. Dá uma olhada aqui, ó, como ficou bonito. Então os pontos estavam bem espalhados, hein? Bem espalhados. Mesmo assim, o ajuste ficou nada mal, certo? Ele encontrou a curva de terceira ordem que melhor ajusta o sistema. Tudo bem? Antes de mostrar para vocês isso no Colab, vamos ver como fazer uma regressão de uma função qualquer, tá bom? Então, para fazer um ajuste de uma função qualquer, eu preciso dizer para o programa que função é essa, né? O polyfit que a gente estava usando até agora sabia que era um polinômio. Agora não. Então eu vou fazer isso com uma subrotina, tá bom? E vou usar uma função da biblioteca SciPy. Então é importante lembrar que ajustar uma função qualquer não é mais um problema algébrico, tão simples quanto ajustar polinômios, mas sim um algoritmo de busca que tenta procurar minimizar a diferença entre os pontos e a função, tá bom? De forma iterativa, em ciclos. Assim, se você inventar de fazer uma regressão, precisar fazer uma regressão que tem muitos pontos, ou então que tem muitas dimensões, em que é muito complicado, talvez o seu algoritmo não convirja para uma boa solução, tá bom? Dê um erro ou convirja para uma solução muito ruim. Nesses casos, a função que a gente vai usar aqui permite que você dê um chute inicial para guiar o comando até encontrar o melhor ajuste. Mas no nosso exemplo não vai ser assim tão complicado, tá bom? E a gente vai acabar fazendo um ajuste com esse chute inicial padrão, ou seja, a gente nem vai passar ele para a função, tá bom? Então, como é que é o código que faz um ajuste de uma função qualquer? De novo, a gente vai puxar os dados de um arquivo, que nesse caso vai ser os meus dados 2, né? E uma boa parte do trabalho é praticamente tudo igual, tá vendo? A parte do gráfico, é claro, é igual na hora de mostrar o resultado, né? E na hora de imprimir também os parâmetros, isso não muda muito. Só que eu vou mudar a minha função para o curveFit e vou precisar disso daqui. O que é isso? Isto é o local onde eu estou definindo a função que vai ser ajustada, certo? Então, eu estou criando uma subrotina. A subrotina em Python chama def. Eu dou um nome para a subrotina e entre parênteses os argumentos e dois pontos, certo? E aí, depois eu tenho que criar uma indentação, não esquece, né? Em Python, quando um comando está subordinado ao outro, ele está indentado. E aí eu retornei a função que eu quero. Nesse caso é uma exponencial. Então, A vezes a exponencial de menos b vezes x mais c. Tá bom?
Então, eu criei essa f-objeto. É ela que eu vou passar para o curvefit aqui, ó. Curvefit de f-objeto de xs e ys. Tudo bem? E aí o resto é por conta do código, certo? Maravilha. Quando eu fizer isso, o resultado que eu vou ter aqui vai ser o seguinte, ó. Ele vai cuspir esses parâmetros. E aí, ó, olhando esses 6 parâmetros, eu só sei o que é o que agora, olhando para a função que eu defini antes. Então, como eu defini como primeiro parâmetro a amplitude da exponencial, como segundo parâmetro o coeficiente do expoente da exponencial, e como terceiro parâmetro o coeficiente de soma, então eu tenho que olhar para essa função, pensar nela matematicamente, que está aqui, tá vendo? E aí olhar para cá e aí entender quem é o A, quem é o B e quem é o C. Como meus dados não tinham tanto ruído, ó, o ajuste ficou bem bonito, tá vendo? Dá uma olhada. Nada mal, hein? Não é? Bom, uma coisa interessante é que quando você fizer esse ajuste, faça o gráfico de resíduo, certo? O que é o resíduo? É a subtração entre os pontos do meu ajuste e o YS. Por que eu digo isso? Dá uma olhada nessa exponencial aqui, ó. Aqui está fácil de ver a diferença entre os pontos da exponencial e os pontos e a curva de ajuste. Mas aqui, que os valores são altos, não, parece que o ajuste ficou melhor. Ele pode ser que tenha ficado melhor de forma relativa, mas eu não tenho certeza. Com o resíduo eu faço a diferença entre essa curva azul e a curva vermelha e ploto os pontos. Ó. Dá para ver que os meus resíduos estão muito bons, ó, estão espalhados, eles não têm nenhuma cara, não tem nada. Então o meu ajuste ficou bom. Se o seu resíduo parecer uma função, por exemplo, se der uma parábola, uma outra exponencial, uma reta, sinal de que o seu ajuste não ficou bom. Geralmente isso acontece porque o seu modelo não estava considerando bem os dados, tá bom? A gente vai fazer uma brincadeira com isso lá no Colab, certo? Para fazer esse gráfico de resíduo, eu usei o subplot. Eu não vou explicar o subplot aqui para ela não ficar muito longa, mas lembrem-se que essa parte está toda explicada lá no minha aula sobre gráficos em Python, tá bom? Dê uma olhada na playlist aqui se você precisar, certo? E de novo eu calculei o R quadrado. O que é o R quadrado? O R quadrado é uma métrica para regressão. Quando o R quadrado dá 1, ele significa uma regressão perfeita. Ou seja, se você tiver dados reais e der 1 é porque tem uma coisa errada também. Mas uma boa regressão pode dar 0,99, 0,98, 0,9, certo? Dados próximos de 1, então, são boas regressões. Quando o R quadrado dá 0, ou pior, dá negativo, as suas regressões são ruins, certo? Quando o R quadrado dá 0, é como se você estivesse tentando fazer um ajuste em cima de uma reta independente, uma reta não, uma constante, independente dos valores que você tem, do modelo que você tem. E quando dá negativo é porque deu descorrelacionado mesmo, assim, você está fazendo uma correlação negativa. Então, você quer sempre R quadrados próximos de 1. Se o seu R quadrado deu muito fora de 1, desconfie da sua regressão, tá bom? Olha, para calcular esse R quadrado, o que a gente precisou fazer? A gente usou um comando que chama corecoef, que já existe também no NumPy, né? Só que a gente tem que encontrar o pedaço certo dele, por isso que a gente multiplica por esse 0,1 e depois eleva ao quadrado, porque o R é ao quadrado, certo? Não tem segredo. O que aparece aqui é só essa linha. Se você usar ela sempre e colocando como entrada os dados originais, a saída, né? O y original e o y ajustado, você sempre vai ter o r quadrado. Eu pedi para imprimir com 3 casas decimais porque não faz muito sentido mais do que isso, tá bom? Ok? Então, agora vamos lá no Colab para ver como que eu trago todos esses dados. Eu vou começar olhando o meu código lá no GitHub. Lembre-se que o link para esses códigos todos no GitHub está aqui na descrição do canal. Então, se você clicar no link aqui da descrição, você vai cair aqui no meu GitHub, certo? No GitHub do canal. Note então que você tem todas as células aqui do primeiro exemplo, como gerar o arquivo para o segundo exemplo, como gerar o arquivo do terceiro exemplo, o código do terceiro exemplo e o código modificado do terceiro exemplo para já imprimir o ruído, ok? Então, como é que você faz para rodar isso aqui tudo lá no Colab? Primeiro você tem que abrir o Colab, né? Então,
eu vou pegar uma pasta aqui e já vou usar o meu atalho que já abre direto o Colab, tudo bem? Muito bem. Todos os meus códigos estão aqui, mas eu vou mostrar para vocês num novo notebook, tá bom? Quando eu abrir um novo notebook, ele vai começar em branco, certo? Então eu vou dar um nome qualquer aqui, teste, certo? Então, um jeito de você executar isto é puxando célula a célula aqui do Colab. Então eu selecionei essa célula, clico aqui, ó, copiar o conteúdo, venho para cá e colo o conteúdo. Nossa, ele colou tudo errado, professor. E agora, o que é que eu faço? Então vamos tentar de outro jeito. Eu vou selecionar tudo aqui, dar um Ctrl C, vim para cá, vou apagar essa célula, vou criar uma célula nova e vou colar. Muito bem. Vamos executar e ver o que acontece? Lembra, sempre que eu executo um código no Google Colab, ele conecta ao computador primeiro, certo? E isso demora um certo tempo para ele fazer. Depois que ele fez, ele já está com a máquina reservada. Ó, deu certo. Ele executou, gerou os parâmetros, certo? A reta, imprimiu bonitinho como a gente queria, lembra do primeiro exemplo, e fez o gráfico, tá bom? Então note, né? É simples assim. Você quer testar o segundo exemplo? Maravilha. Vamos pegar ele aqui, não é? Vou dar um Ctrl C também. Vou vir para a próxima célula. Vou dar um Ctrl V e vou executar. Vamos ver o que acontece? O que aconteceu? Ele deu um erro aqui, ó. Ele está falando, como é que eu vou importar um arquivo se não tem? Os arquivos estão aqui, ó. Não tem arquivo nenhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele aqui do meu desktop. Então, como que eu vou fazer isso, não é? Uma forma simples de fazer isso é reduzo a janela e arrasto meus dados para cá. Simples assim. Ele vai dizer que essas informações são temporárias e até aí tudo bem. Pronto, já estão aqui os dados. Agora esse arquivo já existe. Então agora eu vou dar um play. Eu deixei no meu desktop, mas você podia importar de uma pasta do Windows Explorer. Pronto, agora deu certo. Ele importou os dados, que são os pontinhos vermelhos, certo? E fez o ajuste. E lembre-se que aqui eu já estou calculando o R quadrado do meu ajuste. Deu 0,926. Tudo bem? Ficou um pouquinho sofrido, né? Porque eu não tenho tanto... Eu estou com um ruído muito elevado, certo? Daqui a pouco a gente brinca com essas coisas. Maravilha. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou trazer o código do terceiro exemplo. Mas antes de fazer isso, dessa vez eu vou gerar o arquivo para vocês verem como funciona. Então, se você tiver um arquivo, que é o que geralmente se espera de uma regressão, é só fazer como eu fiz agora. Mas se você quiser, se você só está tentando aprender como é que faz uma regressão, então roda os dois exemplinhos que eu deixei ali, ó. Note, ó, não tem um arquivo meus dados.2. Quando eu rodar esse pequeno coisa, ele vai gerar os dados e vai gerar esse arquivo meus dados.csv2. Ih, mas não apareceu aqui. Precisa fazer um refresh, ó. Eu vou atualizar, ó, tá aqui, tá vendo? Entenderam? Eu vou vir aqui no meu GitHub agora e vou pegar um exemplo. A gente pode pegar esse aqui se você quiser, mas eu já vou pegar o último, que trata dos mesmos dados e já faz o, o ajuste com o resíduo, ok? Então, muito bem. Vou pedir mais um código e vou jogar aqui. Vamos rodar ele para ver? Eu vou fechar aqui para a janela ficar inteira. Ó, rodou. Tá vendo? Ele fez um subplot com duas partes, ajustou a exponencial e gerou o grafo de resíduo, certo? Bacana, né? Agora vamos brincar só um pouquinho para a gente entender como essa regressão e esse resíduo funciona. Olha, o modelo que eu estou usando para gerar os dados é sim uma função exponencial e que tem uma constante. E se eu não der essa constante para o meu sistema, será que ele vai conseguir fazer? Ora, então para não dar constante, o que eu tenho que fazer é tirar esse parâmetro livre. Agora o meu modelo só tem dois parâmetros, A e B. Então eu vou apagar aqui também, porque eu só tenho dois parâmetros. Vou apagar daqui também, senão o meu código vai dar erro. E vou apagar daqui também,
certo? São os pontos onde aparece que eu tenho 3 parâmetros livres. E vou mandar ajustar de novo. Vamos ver o que acontece? Olha só. Como eu não tenho uma constante, a exponencial termina em zero, tá vendo? Então, bom, tá na cara nesse aqui que o modelo ficou ruim. Mas olha os resíduos, ó. Tá vendo? Ó? O resíduo ficou com cara de exponencial crescendo, que é um menos o outro. Então isso indica claramente que o meu sistema não está bom, certo? Que os meus dados estão com algum problema e o meu ajuste não está batendo com o meu modelo. Tudo bem? Se eu clicar nos textos aqui, der um Ctrl Z, Ctrl Z, ele vai refazendo até ter tudo de novo. Eu vou mandar ajustar de novo agora e deve dar certo. Muito bem. Vamos tentar bagunçar mais um pouquinho, só que dessa vez pelo outro lado. Ó, eu vou vir aqui nessa exponencial, em vez de fazer só 5 menos 5, eu vou colocar mais 6 vezes o valor de x. Ou seja, o meu modelo agora é uma exponencial mais uma reta, né? Eu vou gerar esses dados novos, ele já salvou nesse meus dados.2, e agora quando eu rodar, ele não conseguiu ajustar. Tá vendo? Ele percebeu que ficou tão ruim o ajuste daquela reta em comparação com os dados que ele rodou e não achou nunca o parâmetro inicial e deu um erro no ajuste, certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma reta mais discreta aqui e ver se com isso ele pelo menos ajusta os dados e me permite fazer a comparação do resíduo. Ajustou, né? Como a reta está tão discreta, então de fato eu não consigo perceber esse defeito nem no resíduo, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de reta aqui para ver se ao menos aparece, tá bom? Mas a gente só está brincando aqui, porque isso é uma coisa interessante, né? Quando você vai fazendo essas coisas, você vai aprendendo melhor seu código. Ó, tá vendo? O resíduo já começou a ficar esquisito, né? Ele tem uns pontos estranhos e já não é mais aquela nuvem tão bem distribuída. Percebe? Né? E os parâmetros, ele já está tentando mudar para ajustar melhor, né? Eu esperaria que os parâmetros ideais que ele estivesse encontrando fossem 1, 0,8 e menos 5. 1, 0,8 e menos 5. E os parâmetros que ele está encontrando é 0,3, 1,1 e menos 4. Ele só está escapando por causa disso. Porque o modelo não está ficando bom e ele está tentando compensar isso de algum jeito. Vou fazer um último teste e depois a gente já volta para a aula. Ó, vamos ver como é que fica agora. Ó. Tá vendo? Ó? Tá estranho, né? Tem uma parte que tá para cima, depois tá todo mundo mais ou menos para baixo. Esse resíduo não tá bom. E tá querendo cair aqui pro final. Tá na cara que isso não tá dando muito certo. Então, quando os seus resíduos não ficarem uniformemente espalhados, é um sinal de que o seu modelo não corresponde exatamente à fonte dos seus dados. Bom, vocês viram lá como é que roda tudo, né? Ficou bacana, não ficou? Só lembrando, então, a gente gerou os dados, puxou os dados de arquivos, não é? Mas se você não tiver esses arquivos, você pode gerá-los, tudo bem? Então isso aqui é um extra. Se você quiser gerar os arquivos, você pode usar uma função, certo? Depois usar uma função randômica para colocar um ruído. Aqui também tem uma aula sobre estatística em Python aqui no canal. E depois com esses dados, você soma a curva que você gerou, que é o val y, com o ruído, e gera uma saída. Para salvar ela num arquivo, para depois poder ler ou gravar ou fazer o que você quiser, usa o comando numpy.savetxt, tá bom? Ó, esse códigozinho então gera os dados do exemplo 2, daquela curva de terceiro grau, tá vendo? Val x elevado ao cubo. Já esse código gera os dados do exemplo do exponencial. Se você quiser brincar um pouquinho mais, você pode mudar a amplitude do ruído aqui, ó. Se você colocar mais ruído, você vai ver essa exponencial sofrendo mais e o r quadrado piorando. Se você reduzir bastante, você vai ver que a exponencial fica cada vez mais bonita e o r quadrado cada vez mais próximo de 1. Tá bom? Bom, esperando que vocês tenham entendido, eu gostaria de propor então um exemplo aqui, né? Um exercício, quer dizer. Tenta pegar o código do nosso último exemplo, aquele da função geral, e trocar aquela função geral para um seno, tá bom? Para fazer isso, você também vai ter que ter dados senoidais para ajustar, certo? Não vai trocar por um seno usar os mesmos dados.
Então troca também aquele pequeno trecho de código que gera os dados. Coloca uma amplitude de ruído legal, que vai atrapalhar um pouco o seu código, mas não vai estragar tudo de vez, tá bom? E faz esse ajuste, depois mostra o resultado para um x de menos 4π até 4π. Pode ser? Ó, os seus dados vão ter que ajustar o parâmetro que é amplitude, que tem que ser 5, a frequência angular, que é 2, e a fase, que é π sobre 2. Será que você consegue? Tenta. E é isso. Chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha contribuído para a formação de vocês. Até mais e bons estudos!